se consolidando e compreendendo também o que ele precisa oferecer para ser titular dessa posição? Eu acho que temos uma disputa mais aberta do que o Jean sugeriu ali, para ser bem sincero, porque a sequência do Vanderlan é muito boa. E ele pode, assim, tudo bem, o Piquerez muitas vezes, quando você vai ter um jogador mais agudo pelo lado direito, você vai prender ele como um zagueiro pelo lado ali, o Vanderlan tem menos a característica de fazer isso. Mas aí você tem jogadores pelo lado direito que podem compensar. E eu acho que o que ele está oferecendo aí na frente, eu não sei se o Palmeiras pode abrir mão hoje. Fala, torcedor do Palmeiras, vamos para mais um vídeo aqui, depois de um jogo aí do Palmeiras contra o Cerro Porteño, 2-1, jogo difícil, né? O Palmeiras teve bastante dificuldade para vencer esse jogo, mas vamos ver aí o que o pessoal do Sport Center tem para falar sobre esse jogo, tá? Vamos ver aí pós-jogo aí o pessoal comentando sobre essa partida aí que foi muito difícil para o Palmeiras, tá bom? Não se esqueça de deixar seu like aí, comentar o que você achou da partida também. E também, se você for novo, tá chegando agora no canal, se inscreva aí, dá aquela moral, tá bom? Vamos lá ver o que o pessoal tem para falar. Não ter um Veiga, não ter um Tabata, que seria a opção. Então o Palmeiras sofreu muito para criar contra um time muito bem treinado e muito bem organizado, mas no fim das contas prevaleceu. E depois de perder fora era fundamental vencer. E ficam as lições, né? Coisas que tem que se trabalhar no dia a dia para que jogos como o de hoje fiquem mais fáceis. Hoje foi no sufoco, mas o importante era vencer. A gente espera sempre um show, né? Um espetáculo, mas competitividade também é uma característica desse elenco do Abel, que quando não tem os principais jogadores, Paulo Calçade consegue vencer de uma outra maneira, mas embola o grupo, o que nessa fase da Libertadores é fundamental. Boa noite. Olá, Dani, olá, companheiros. Você que nos assiste também, boa noite. O Dani, esse Palmeiras que empolga, se ele empolga e quando empolga, é porque ele competiu com 110% de sua capacidade. Aí ele vai empolgar. Então, é um time que, no dia que joga mal, tem que competir mais ainda. E no dia para jogar bem, só se ele for muito competitivo. E o Abel consegue tirar isso. O primeiro tempo, teve assim, nós vamos ver daqui a pouco uma tela e um lance. O primeiro tempo, ele tem explicações. É o Palmeiras perdendo posse de bola, como poucas vezes a gente encontrou no time do Palmeiras, e correndo para trás. Correndo para trás, como a gente está vendo no lance. E aí o Cerro Porteño saiu com 3 grandes chances no primeiro tempo. Isso mudou um pouco na segunda etapa, embora os mesmos indicadores que mostram o Palmeiras frágil no primeiro tempo não tenham sido tão diferentes no segundo tempo. Na segunda etapa, o que mudou? Bom, eu sou adversário, eu estou ganhando do dono da casa por 1-0, ele mantém a posição dele defensiva para jogar nos contra-ataques, mas o Palmeiras acabou barrando aquela avenida que o Palmeiras mesmo criou, e é raro ver isso. Você não vê. Agora, o Dani é um exemplo de equipe competitiva. Acho que vale para muitas equipes brasileiras. Esse aqui é o ponto de partida para qualquer time no Brasil. A partir deste nível competitivo, aí vem o talento. Aí o talento cresce e tal. Agora, só o talento sem competir, Dani, aí a gente vai para uma discussão que está toda semana aqui no Linha de Passe. E faremos daqui a pouco também, porque tem alguns nomes ali para a gente falar em talento. Tem o John que entra e entra bem nesse time do Palmeiras. Mas antes disso, o coletivo e o destaque do Pedro Ivo Almeida do lado de cá. Tudo bem, Dani? Um beijo para vocês, o Pac, Calça, Bertozzi, fã de esporte que está com a gente. O Léo, ele traça um cenário muito interessante do que é esse Palmeiras, né? Como é capaz de buscar as vitórias. Só que eu vejo algo diferente hoje, que foi o que chamou a atenção. O Calçado já falou de como perdeu bola ali no primeiro tempo. Eu vi um Palmeiras muito desconfortável em campo. E não é comum a gente ver o Palmeiras desconfortável em campo. A gente já viu um Palmeiras confortável, mas um dia que o goleiro adversário pega muito. A gente já viu um Palmeiras confortável, só que falta aquele detalhe do último terço do campo. A gente já viu o Palmeiras numa primeira rodada de Libertadores, sabendo que está longe de casa, que a cabeça está no jogo da volta do Água Santa. Hoje eu vi um Palmeiras que tinha que entrar, é bom lembrar, o Palmeiras tinha uma derrota na estreia, ele precisava vencer. Ele tinha que entrar para fazer o resultado, não tem um compromisso do fim de semana, o brasileiro é mais importante. Ele precisava entrar para fazer o resultado. O Cerro foi melhor no início, o Cerro foi melhor durante parte do primeiro tempo e o Cerro deixou o Palmeiras muito desconfortável. A volta do segundo tempo também, independentemente de pedido do Abel, que tenta mudar, fica minimamente desconfortável. Aí eu acho que entra sim o que o Léo fala. É um time que, não sei se pode soar muito forte, mas ele se nega a perder. O Palmeiras, ele não leva bem a coisa do não tá bom hoje, então eu vou empatar. Não é que eu vou empatar e eu preciso virar, porque é uma cultura.
Calçade, eu concordo muito quando ele fala que é o ponto de partida para qualquer equipe que quer ser competitiva. E aí, num dado momento do segundo tempo, quando sai o gol de empate, parece que você olha e fica ali, vai virar. Vai virar por uma questão de postura, não é porque o Cerro está bem ou está mal, é de postura. E aí entra uma série de componentes de autoconfiança, de qualidade, de bola parada, de não desistir, de ter um menino mais jovem que puxa, de ter um cara mais experiente que sabe a hora de chegar, que tem um lance individual de um Dudu ali na hora da busca de um gol. Então, eu acho que me chamou muita atenção, você perguntou do destaque, como o Palmeiras ficou desconfortável num dado momento do jogo. Muito tempo que eu não vi um Palmeiras tão desconfortável, mas ainda assim a tal brincadeira que o Abel faz do mental no segundo tempo, cheguei a me questionar. Falei, será que hoje vai ter? Não, e teve. A coisa não andou no início do primeiro tempo, mas quando sai o primeiro, parece que você vê o Palmeiras ali amassando, e acho que muita coisa pesa, fora do seu ambiente, a distância que você tem para a sua torcida, as referências que você tem de estádio, de gramado, mas o Palmeiras, com tudo isso, mas vocês só estão falando isso porque venceu. Mas é como se construiu a vitória. E é como esse time é vencedor, e como chegou lá. Exatamente. Não é que bateu uma bola na canela, entrou no fim, tá bom, bateu uma bola na canela, foi para fora, tá ruim. Não, é como, apesar das adversidades que eu acho que eu vi, o Palmeiras chega lá. Do Zupa, a gente até poderia, muita gente poderia falar exatamente isso. Está falando porque venceu, só que existe uma sucessão de partidas que a gente usa os mesmos argumentos e isso vem de muito tempo. Então não é que é algo que aconteceu hoje. Isso vem acontecendo, né, Zupa? Não, é isso. Boa noite, companheiro. Eu já vou pegar o gancho direto. Boa noite para o Fã de Esporte também. E esse é o Palmeiras, né? Porque é um time que quando joga bem, a gente sabe que o Palmeiras vai vencer. Mas quando o time joga mais ou menos, ou quando o time não joga bem, não acho que tenha sido o caso, não acho que tenha sido brilhante a partida, mas não foi ruim, foi uma partida de razoável para boa do Palmeiras. Ainda assim, é um time muito difícil de ser batido. É muito raro ver o Palmeiras perder. Esse ano a gente viu 2 vezes, em La Paz, com um time reserva, praticamente quase todo reserva, numa condição adversa pelo fator altitude, e o improvável jogo número 1 das finais. Aquele jogo, de fato, foi um ponto fora da curva. O normal, mesmo quando o Palmeiras não faz a sua melhor exibição, é a gente ver o que a gente viu hoje. O Palmeiras conseguindo se encontrar minimamente, mesmo em um buraco, entre aspas, dentro do jogo, e encontrando o caminho para a vitória. Seja pela bola aérea, pela bola parada, como bem lembrou o Léo, que é uma fortaleza desse time do Palmeiras, seja de uma forma que a gente está menos acostumado a ver o Abel encontrar respostas, que é no banco. Sim. E hoje ele viu, não só pelo gol do Rafael Navarro, que vai construindo uma história interessante na Libertadores, né? Ano passado ele teve o seu auge na Libertadores, mas me chamou muito a atenção o equilíbrio ao time que deu o Richard Rios entrando no meio campo do Palmeiras. O Palmeiras sofreu no primeiro tempo. Mais uma vez, né? E o Palmeiras sofreu no primeiro tempo pelo seu lado direito, né, em cima do Marcos Rocha, o corredor esquerdo do Cerro, com o Baez, lateral esquerdo, com o Morales, o ponta, castigando sempre que o Palmeiras tentava a transição e o Cerro recuperava para acelerar por ali. E o Palmeiras sofrendo. No segundo tempo, ele tira o menino, bota o Rios. O menino é um volante pela esquerda, ele bota o Rios um volante pela direita e o Palmeiras sustenta melhor esse corredor. E esse jogador joga de cabeça erguida, tem qualidade, o Palmeiras vai se equilibrando aos poucos e consegue a virada, consegue a vitória, que é importante para, de fato, embolar esse grupo. Porque não é um grupo tecnicamente muito forte, mas é um grupo sem uma baba. Porque o Bolívar não é um time tão fraco, como a gente está acostumado a tratar os bolivianos, e tem o fator casa. E tanto o Barcelona quanto o Cerro são times competitivos. Sim. Acho que o Cerro fez uma partida honestíssima hoje aqui em São Paulo. É diferente do grupo dos Atléticos, né, Zupa? Isso. Que a gente olha, por exemplo, o Alianza Lima e fala, bom, quem perder ponto aqui está perdendo ponto. Ou o Liverpool do Uruguai, do grupo do Corinthians. Mais complicado, né? Exato. Então, acho que talvez não tenha o grande adversário, mas a vida do Palmeiras é mais difícil pensando jogo a jogo. Eu ia pegar esse teu gancho, Zupa, justamente para colocar o Jean Oddi no papo com a gente também. O Jean estava na transmissão, assim como a vocês, as mudanças me chamaram a atenção, achei que o Richard entrou muito bem, achei que o Vanderlan de novo ali substituindo o Piquerez faz um bom jogo outra vez, Jean. E queria saber de você, já pedindo um destaque, a tua impressão do jogo, mas já entrar no que significa conseguir essas substituições à altura ou que melhoram o time num grupo que não tem exatamente grandes estrelas, mas que a gente sempre destaca o coletivo. Jean, boa noite. É isso. Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros. Pois é, né? Acho que, ficou claro que hoje foi uma vitória meio que arrancada na marra, né? Pelo que foi o jogo, pelo que foram os 90 minutos. Um Palmeiras, como vocês destacaram, sempre muito competitivo, mas é um Palmeiras que tem sofrido com a ausência de vários jogadores titulares. E a gente sabia que seria assim. Eu acho que esse é um ponto importante. Você destacou e
Tacou muito bem, Dani, o Vanderlan, porque acho, olha, é discutível, até claro que o Piquerez vai voltar a ser titular, mas o que o Vanderlan está jogando, jogo após jogo, em todas as competições, uma atrás da outra, talvez comece a gerar uma dúvida ali na cabeça do Abel. É que o Piquerez tem sido sempre muito sólido, né, muito confiável defensivamente também, então não acredito que pelo menos agora ele não promova a volta do Piquerez. De qualquer forma, o Vanderlan foi um achado do Palmeiras, mais um achado entre tantos jovens que o Palmeiras acha ano após ano. Mas o time sente, não tem jeito. Se você não tem Veiga, se você não tem Rony, se você não tem Murilo, se você não tem Piquerez. Nesse caso, eu falei de 4 titulares. Depois você tem o Tabata, que caminhava para ser titular e também se machucou. O Atuesta, que a torcida não gosta, mas que na cabeça do Abel poderia ser uma alternativa, assim como o Lopes, que a torcida não gostava e de repente se tornou uma alternativa importante. Então, são jogadores que poderiam ali participar. Estou contigo também que o Richard Rios entrou bem de novo. Ele entrou em 3 partidas até agora, desde que foi contratado. Em todas elas, ele entrou muito bem. Principalmente no primeiro jogo da Libertadores contra o Bolívar, mas também nos 15 minutos finais das outras 2 partidas das quais participou. Claro que esse cara vai somar, claro que tem jogadores chegando, mas é aquela história. A gente sabe que o elenco do Palmeiras é um elenco que, para brigar nas 3 frentes, na hora que você perde 4 ou 5 titulares, você vai sentir o baque, e para mim hoje, principalmente do ponto de vista criativo, o Palmeiras sentiu de novo o baque. Repito, foi uma vitória arrancada na marra. Jean, seu microfone está aberto, qualquer coisa você chama querendo participar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel Ferreira, vamos ouvir mais entrevistas de jogadores passando por aqui também. A gente tem questões do próprio jogo para falar, né? Se foi pênalti, questões ali de arbitragem que a gente pode abordar daqui a pouco. Mas eu vou continuar nesse ponto do Vanderlan, porque realmente me chama a atenção o crescimento do menino, a força desse menino. E quando o Jean falou lá, o Piquerez volta e é titular, o Léo esboçou o que eu pensei, será? Porque eu entendo que o Piquerez ele tem um comprometimento tático de uma maneira que é muito importante para o esquema do Abel. Mas, tecnicamente, o Vanderlan chama atenção. E ele está se consolidando e compreendendo também o que ele precisa oferecer para ser titular dessa posição. Eu acho que temos uma disputa mais aberta do que o Jean sugeriu ali, para ser bem sincero, porque a sequência do Vanderlan é muito boa. E ele pode, assim, tudo bem, o Piquerez muitas vezes, quando você vai ter um jogador mais agudo pelo lado direito, você vai prender ele como um zagueiro pelo lado ali, o Vanderlan tem menos a característica de fazer isso. Mas aí você tem jogadores pelo lado direito que podem compensar. E eu acho que o que ele está oferecendo aí na frente, eu não sei se o Palmeiras pode abrir mão hoje. Eu acho que a briga está aberta e mais a questão, vai voltar, aí tem que recuperar ritmo, não é que vai voltar jogando todas. Sei não, eu acho que essa posição pode estar mudando de dono. No momento, ele pode... Tava no banco hoje, né? Só para lembrar. Estava no banco. Já estava à disposição, né? Não sei se 100%, mas à disposição. É isso aí, galera. Esse é o vídeo. Comenta aí o que você achou do que o pessoal falou aí. Falou do Vanderlan, do Richard Rios, né? Falou do Dudu também, Dudu que jogou uma partidaça, né? Ele e o Vanderlan ali no lado esquerdo, eles fizeram bastante jogadas ali. Comente aí o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like aí, tá bom? Isso ajuda demais. E se inscreva também se você não for inscrito, tá? Até o próximo jogo e valeu, galera!